Quero tecer hoje um breve comentário sobre a obra Na Voz Dela, da Alba de Céspedes, um livro de 1953, mas publicado no Brasil em 2003 e 2025. A Alba de Céspedes era filha de um diplomata cubano como italiana, e ela também tem toda uma história de luta antifascista, uma mulher muito interessante. Publicou também o Caderno Proibido. Mas eu quero comentar sobre Na Voz Dela a partir de uma ideia reichiana de peste emocional. A peste emocional seria, de acordo com Reich, aquilo que a gente herda enquanto civilização, que as repressões sexuais infligidas pela sociedade no corpo humano gera seres que maldizem, que são mal-humorados, que são com muito pouca capacidade de sentir prazer e permitir prazer dos outros, A ideia da peste emocional aqui nessa obra a gente pode pensar como a ideia do amor feminino, que deixa as mulheres tão fora dos seus próprios prazeres, Esse amor incondicional que é dado à mulher, que ela deve cultivar em relação à família, mas muito pouco real, muito pouco a realidade biológica dela, Um casamento que te deixa extremamente solitário, amando sozinha, que seria um causador de peste emocional. Esse livro vai até, inclusive, a uma questão derradeira, A história da Alessandra, que é uma moça que vive na Segunda Guerra Mundial, na luta antifascista da Itália, sob o regime de Mussolini, e ela é filha da Eleonora, que é uma pianista, uma mulher lindíssima, filha de uma alemã, ou uma coisa assim, uma artista alemã, enfim, e a Eleonora é uma mulher extremamente sensível, extremamente recatada, mas que acaba casada com um italiano truculento, mas que acaba se apaixonando por um músico inglês, Ela vai dar aula para uma família de piano, e ela, por uma menina, e ela se apaixona por esse irmão dessa menina, e impossibilitada de vivenciar esse amor, Ela até chega a comentar com o marido que ela gostaria de ir embora com esse homem, ela acaba se matando. E a Alessandra vive o amor da mãe, como um aprendizado. Ela tem uma verdadeira admiração por essa mãe, uma admiração que até é um pouco chocante, a ponto de falar para a mãe ir embora e deixá-la com o pai para que a mãe pudesse viver esse amor. É uma benevolência muito grande, uma generosidade com essa mãe. E a mãe, por sua vez, para não trair o marido, para não fugir com esse homem, acaba se matando. E Eleonora, de alguma forma, herda essa ideia, esse ideal desse amor romântico que se vive, na verdade, muito sozinho, que está mais na ideia do que no amor em si, naquele amor que é construído, que o amor é construído dentro da relação, com as possibilidades que a relação dá para que ele floresça, A Alessandra acaba indo depois para conviver com a avó, que é na zona rural. Essa avó mostra uma outra coisa, o amor como um jogo, o amor como uma meta para que se consigam contratos e compromissos. Essa avó tem uma fazenda, vê na Alessandra uma veia de administradora, é uma menina que pode crescer ali, mas a Alessandra tem essa herança materna da mãe, que ela volta para Roma, ela se apaixona por um líder antifascista, e acaba se casando romanticamente com esse líder fascista e colocando toda a sua vida nas mãos desse homem, que depois se envolve na luta, depois de casado, se envolve realmente mais a fundo na luta antifascista, e a Alessandra fica num casamento completamente sozinha, E uma menina com muitas possibilidades, uma menina inteligente, Reich diz: o amor, o trabalho, o conhecimento devem governar a vida, não só o amor, mas lembrando que esse amor, ele é peste emocional, ele é fruto da peste emocional, ele é um engodo, porque desapropria a mulher do seu prazer, do seu afeto, faz imaginá-la algo muito pouco corpóreo, muito pouco factual, não tem um compromisso com a realidade dos fatos, esse amor. E a obra termina em tragédia, não vou dizer o que acontece, mas ela de alguma forma ultrapassa um pouco o que a mãe fez, Freud diz que todo suicídio tem um quê de querer matar o outro,
mas para não matar o outro, o suicida acaba se matando. A Alessandra inverte um pouco essa lógica, mas também está fadada à tragédia. E outra coisa, a Alessandra, ela é a segunda filha desse casal, da Eleonora e do marido, que agora não consigo lembrar o nome. Antes eles tinham tido um filho, um menino, um varão, que acaba morrendo afogado, né? Depois a mãe se mata também, se jogando no rio. E há uma semelhança entre os dois são muito parecidos, né? A mãe fica, a Alessandra, ela vem como uma filha que vai tentar apaziguar o sofrimento materno da perda do primeiro filho, homem. E todo o desejo que a Alessandra tem, toda coisa enviesada que a Alessandra tem, ela coloca nesse duplo de si, né? Que seria esse irmão, era o irmão possuindo, o espírito do irmão que a possui, né? E que até os nossos desejos, as nossas vontades sejam de cunho masculino, aquilo que é o homem que mora dentro de nós. Enfim, é uma obra bastante complexa, com muitos elementos, com os elementos sociais muito fortes, emocionais muito fortes, mas eu acho que ele é um tratado de como o amor na vida da mulher, o casamento compulsório, é fruto de peste emocional. Então, indicada a leitura. E aguardo aqui um comentário. Para sempre a ideia aqui é abrir um diálogo, mais do que fechá-lo, né? É só apresentar para que a gente possa dialogar.